Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, minha primeira live de 2021, né? Depois fizemos um recesso, fizemos um período aí de descanso e estamos aqui novamente ao vivo no projeto do Pós-SES Experience, né? Em que nós conversamos com grandes professores do direito brasileiro, né? Sobre temas relacionados aos nossos cursos de pós-graduação. E nessa noite eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio de conversar com um dos mais talentosos civilistas do Brasil. É o meu querido, estimado amigo, né, Roberto Figueiredo. Roberto é contemporâneo meu, ele é um pouquinho só mais novo do que eu, mas na verdade ele tem uma cara de menino que parece ser meu filho, né? Mas Roberto foi meu contemporâneo no segundo grau e depois tornou-se meu colega professor, né, na Unifax, onde eu dou aula na graduação, e se tornou depois meu orientando, meu aluno e meu orientando no mestrado em Direito da UF. Um trabalho sensacional sobre união estável, né, numa construção principiológica. Foi algo muito encantador. E ele já está aqui. Estou aqui fazendo essa apresentação para que quando ele entrar a gente poder bater esse papo mais à vontade, já direto. Mas estou aqui já também das minhas novas instalações, né, para que a gente possa bater um papo. E agora eu vou chamar procurador do Estado, professor, mestre em Direito, autor de obras jurídicas e o jurista que está sempre sorrindo, ainda mais agora com esse novo topete que ele está estreando aqui no ar conosco. Robertinho, boa noite, que prazer recebê-lo e que honra fazer a primeira live do ano com você. Olha só. Boa noite, meu amigo, meu professor, meu orientador, meu poeta, meu músico, meu artista, meu doutrinador, meu juiz, professor Rodolfo Pamplona, desde o ano passado que a gente não fazia uma live e É já estava com verdade. saudade. Tudo bem, amigo? Como é que tá? Tudo certo, meu querido. Estamos aqui nesse novo. A gente pode dizer, talvez, que desde a década passada, não é mesmo? Porque 2021 é nova década, né? Porque 2020 ainda é da segunda década. Nós estamos na terceira década do ano do século 21. Então, desde a década passada, a gente não faz uma live e a gente precisa se encontrar pessoalmente, ter a oportunidade, né? Nós que agora aproveitamos o período da pandemia para cultivar barbas, né? Você está com a sua barba aí agora paradinha, a minha não deu tempo de parar hoje, mas amanhã eu pretendo dar uma parada, porque eu estou ainda fazendo bico de Papai Noel, né? Mas agora com a barba branca, é engraçado, né? Porque normalmente o cabelo fica branco antes, né? Mas no meu caso a barba ficou branca, o cabelo só está branco aqui do lado, aqui em cima ainda está pretinho, mas também está meio ralinho aqui, mas estamos tendo a oportunidade de bater esse papo. E eu quero dizer a todos e todas que estão aqui, prestigiando essa nossa primeira live do ano, nesse projeto da Pós do SES, né, o Pós-Sex Experience, que chique, nome chique, fashion, né? Nós vamos bater um papo aqui essa noite sobre a constitucionalização das relações obrigacionais, que é um tema que o Robertinho ministra aula no meu curso, né, no nosso curso de pós-graduação online em Direito Contratual, né? Robertinho é um talento, é uma simpatia, é alguém que consegue conjugar, né, inteligência, competência, sem precisar de sisudez, né? Há anos eu luto, né, nessa batalha de mostrar a gente direito é algo sério demais, mas não é necessariamente sisudo. Nós podemos aprender direito de forma até leve, né? Há temas que são áridos, há temas que são pesados, mas a gente pode compreender isso e a gente pode sorrir, a gente pode ser feliz. E Robertinho é um cara que eu tenho um prazer imenso de dizer que, olha, quando ele era meu orientando, né, dizia assim, olha, era o meu orientando que estava sempre sorrindo, por mais que eu exigisse, por mais que eu cobrasse, por mais que eu dissesse, não, tem que fazer, e ele estava sempre lá de bem com a vida. Então, isso, gente assim, é gente que a gente quer perto da gente, entende? E Robertinho é um cara que eu quero perto de mim sempre. E, gente, aproveitem a oportunidade que estamos aqui juntos e para dizer também que o SES tem um concurso cultural. Vocês veem lá no meu
perfil ou no perfil de Robertinho, que tem lá o card dessa live, né? E temos lá o link para você entrar e poder fazer o concurso cultural e ganhar uma bolsa, né? Olha, pô, a bolsa 100% nesse período de vacas magras é uma coisa interessantíssima. Então, vá lá, participe. Para nós será uma honra, um prazer, um privilégio tê-lo ou tê-la como nosso aluno ou nossa aluna nos nossos cursos de pós. E aproveite a oportunidade também, né? Se você está entrando nessa live pelo meu perfil, né, para seguir Roberto Figueiredo, é Roberto Underline Cirril, salvo engano, o perfil dele, né? Quero que vocês sigam o Robertinho, que é um talento, é um cara muito legal. E, eventualmente, se você entrou nessa live pelo perfil do Robertinho, me siga também, siga os nossos canais no YouTube, tem o canal Pamplona, o canal Papeando com Pamplona, e eu vou já dar um spoiler. Em fevereiro, nós vamos ter um terceiro canal, é o canal Crooners, é o canal só com as nossas produções musicais da banda, inclusive com lançamento, já estou dando spoiler, em março a gente vai lançar o quinto clipe da banda, né? O segundo clipe desse ano, nós lançamos o primeiro clipe agora em janeiro, né, desse ano, né, que é o nosso quarto clipe cronologicamente, e o quinto já está pronto, está só esperando o momento próprio, então quero que vocês assistam, participem. A Larissa está perguntando, o link está no perfil, está no meu perfil, né? Está no perfil também de Robertinho, mas pode olhar, é a penúltima card, aqui a penúltima postagem que eu fiz, tem lá o link para participar do concurso cultural. Estejam conosco, para nós vai ser um prazer ter vocês aqui. E eu já falei demais, é hora de vocês terem a enorme satisfação de ouvir Roberto. E, meus amigos e minhas amigas, o tema que a gente escolheu para bater o papo é um tema que Roberto ministra aula no meu curso, no nosso curso de pós-graduação online de direito contratual, que é a constitucionalização das relações obrigacionais. É preciso entender que nós vivemos há algum tempo um novo paradigma, um novo modelo das relações jurídicas, né? Quando o Roberto estudou no mestrado comigo, foi meu aluno lá em metodologia da pesquisa, ele estudou Thomas Kuhn, né, que era um autor que trabalha da estrutura a importância das revoluções científicas. E eu posso fazer uma comparação com essa ideia. Quando eu e Roberto éramos alunos na graduação, o direito civil brasileiro ainda estava numa fase de transformação, no pós-Constituição de 88, mas com as pessoas ainda com uma formação anterior, num apego a uma visão do direito civil tradicional, patrimonialista, e nesse ponto em que o direito civil era o centro do universo normativo. Mas já havia uma mudança há muito tempo, né, de compreender que todo o sistema normativo tem que estar calcado na Constituição. Só que não fique, para quem está entrando na graduação hoje, acha isso carne de vaca, acha isso a coisa mais tranquila do universo. Mas para quem estudou sob o modelo anterior, é interessantíssimo perceber como isso se enquadra realmente numa revolução científica. Por quê? Porque as pessoas estudavam direito civil com base no Código Civil e hoje estudam direito civil com base na Constituição. E essa perspectiva de estudar o direito civil com base na Constituição foi uma revolução científica que criou uma expressão que está na moda agora em outro contexto, um novo normal, né? Quando nós temos aí um novo modelo, um novo paradigma, a questão especificamente dizer, olha, agora nós vivemos um novo modelo e isso é sensacional. Por quê? Porque as pessoas já aprendem, e a gente vê isso, Roberto, que a gente ensina há tantos anos também na graduação, a gente já vê os nossos alunos já preparados ou direcionados ou já formados com essa mente que toma como base a Constituição. Mas isso foi um longo caminho a percorrer. E isso, como é que foi isso para o direito? E para o direito das obrigações, que tradicionalmente é o direito mais estático. Eu costumo dizer lá na graduação, ó, gente, dá para estudar direito das obrigações com o livro de direito romano. É só você ter um Código Civil novo e estar lá com o livro de direito romano, porque as escrituras estão lá. Mas, mesmo assim, tudo é tomado
com base na Constituição. Isso aqui, gente, foi que nem uma série da Netflix. Eu fiz aqui uma introdução para vocês terem agora, sim, o protagonista, o ator principal, o lindo, o maravilhoso, o fashion, Roberto Figueiredo. Robertinho, a palavra é sua. Você é um querido, meu amigo, e eu retribuo toda essa grandeza e essa gentileza que você acabou de me entregar aí de coração mesmo. Peço para os amigos que estão nos assistindo que puderem compartilharem e potencializarem para os demais seguidores de vocês mesmo essa nossa atividade, porque eu acho que é legal a gente difundir esse conhecimento. E quero dizer, em primeiro lugar, Pamps, que essa quebra de paradigma ela é interessantíssima. Quando a gente enxerga, por exemplo, que pessoa, em um paradigma anterior ao neoconstitucionalismo, na verdade, não é a mesma pessoa que a gente fala aqui e agora no século XXI, digamos assim, o pós-Constituição. Porque pessoa, no Código Civil da França, de 1804, no Código Civil alemão, ou nas ordenações do reino, ou no direito romano, pessoas ali, na verdade, eram pessoas que tinham posse, eram algumas pessoas. Escravos não eram considerados pessoas. Mulheres não eram consideradas titulares de direitos iguais aos nossos. E naquela época, a estrutura do Código Civil, ela constrói uma ideia de pessoa para depois construir uma ideia de contratos e de propriedade, porque o direito civil se preocupava com as pessoas que tinham posse e com as pessoas que tinham propriedades. Eu costumo... Sempre quando eu falo desse tema, querido, eu lembro da professora Judite Martins Costa, naquele livro com o Gerson Carlos Branco, Diretrizes Teóricas do Código Civil, e ela tem uma frase que eu acho sensacional. Ela diz, o Código Civil 16 só se preocupava com 5 personagens. Eu falei personagem, é o Capitão América aqui. Com 5 personagens. Não era o Capitão América. Os 5 personagens, eu até mudo, aperfeiçoo pensamento da professora. 5 homens, lugar de fala de homem. Pai de família, proprietário, possuidor, contratante e testador. Se você não se enquadrasse num desses 5 perfis, que queime no mármore do inferno. Era isso mesmo, velho. Era isso Me mesmo. lembro, Pamplona, que no direito romano, o pater, família, ele tinha aquilo que os romanos chamavam de ius ac nessis. Ele tinha o direito de matar o filho dele. Então, perceba, ou de negar. Se ele não pegasse o filho nascido e não o levantasse, não o emancipasse, ele estaria a negar essa filiação. Então, se você pega o Código 16 e lê quando lá... a gente fala assim, levantar o filho, lembra do Rei Leão, né? A gente só pensa logo... É verdade. E olha que interessante, Pamps. Às vezes, um desavisado pega o Código Civil revogado de 16, vai lá no artigo 4º e tem lá: todo homem é capaz de direitos e obrigações no mundo jurídico, e acha que aquela ideia que está ali é igual à ideia que está hoje. E não é. E não é, porque ali era o homem de posse. Ali não tinha mulher, ali não tinha idoso, ali não tinha deficiente, ali não tinha escravo, ali não tinha pessoa que não tinha posse, ali não tinha hipossuficiente, ali não tinha vulnerável. O Código Civil de 2002, que é pós-Constituição, ele não fala todo homem. No artigo 1º ele diz toda pessoa. Então já há aqui uma ressignificação dessa ideia. E a pessoa de hoje é um outro conteúdo semântico, é uma outra mensagem. A carga de conteúdo da palavra pessoa hoje, ela é um resultado desse neoconstitucionalismo e dessa ressignificação. E isso vai voltar também a exigir um remake, vamos assim utilizar a expressão, do direito das obrigações. Aquele direito das obrigações que foi erigido em uma fonte romana de crédito e débito, ele agora é ressignificado. Então, perceba, no direito anterior, não personificado, pessoa é quem tinha posse. E a propriedade ela existia para garantir o crédito dos credores daquela pessoa. A finalidade da propriedade não era existir, não era proteger o mínimo existencial da pessoa humana, mas era promover a execução do crédito de outras pessoas. Então você tinha um direito muito menor, porque era um direito fechado em posse, em propriedade, perdão, um direito fechado em contratos e em propriedade. Então você tinha a pessoa, você tinha um contrato
você tinha a propriedade. Esse é um modelo anterior àquilo que nós debatemos na nossa pós-graduação, e um modelo absolutamente ultrapassado e obsoleto. Começamos a perceber, lá por 1850, lá pelo início do século XIX, etc., lá pela segunda metade do século XX, começamos a perceber um movimento de personificação do direito no mundo ocidental. A sociedade percebeu que o modelo jurídico existente ele era insuficiente para atender às demandas civilizatórias. A gente percebeu que gerava opressão, gerava abuso do poder econômico. Fomos aí mexidos pela Revolução Soviética e pelos direitos de segunda geração e de segunda dimensão. Fomos mexidos por guerras mundiais, passamos por pandemias. E o que é que nós, não é? E o que é que nós começamos então a perceber? Que nós precisávamos reconstruir esse direito. E esse direito, ele deveria ser reconstruído através de um outro pilar. Um pilar que olhasse para a pessoa não como aquela pessoa de posse, aquela pessoa que exclui outras pessoas, mas um pilar que considerasse, dentro do conteúdo semântico da pessoa, os seus direitos e garantias fundamentais, os seus direitos da personalidade, enfim, a projeção dessa cláusula geral de tutela à dignidade humana. Então, eu costumo dizer, mim, só para você respirar, né? Eu costumo dizer que há nesse ponto, principalmente a parte geral, principalmente com a tutela dos direitos da personalidade, um referencial diferenciado que mostra que o Código mudou a perspectiva de proteger não somente o que se tem, mas principalmente o que se é. Né? E a própria tutela específica dos direitos da personalidade, né? Com esse conjunto de atributos físicos, psíquicos e morais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais. Mesmo reconhecendo que a previsão dos artigos 12 a 21 ela ainda é muito imperfeita ou incompleta dentro de umas necessidades, mas o simples fato de ter uma previsão de direitos da personalidade já traz um patamar diferenciado em relação à qualificação anterior e já dignifica o código nessa perspectiva mais de ser do que ter. E aí? Isso é perfeito e a gente acaba chamando isso de uma personalização do direito civil. Sim. Ou alguns vão utilizar a expressão constitucionalização do direito civil. E eu acho, Pamplona, que talvez esse tenha sido o maior legado que o direito entregou à humanidade no século passado. Talvez o neoconstitucionalismo, a dignidade humana, os direitos fundamentais, os direitos da personalidade, acabem sendo o maior legado que o direito trouxe no século passado. E isso mexeu com as estruturas, porque a gente passou a tratar dos direitos existenciais, dos direitos que não têm conteúdo patrimonial. E aí você imagina um código que tratava apenas de proteger algumas pessoas no seu patrimônio, propriedade e obrigações, e um código agora que ele faz uma releitura disso para reconhecer que essa proteção ela é insuficiente e ela deve ser estendida para a proteção da alma da pessoa humana, para a proteção do mínimo essencial das liberdades, das igualdades, da autodeterminação, da não discriminação. Isso é, sem dúvida, espetacular. E eu vou lhe lembrar, Pamplona, porque a gente teve um professor contemporâneo e eu me lembro que você me ensinou isso em uma aula que você me deu quando eu era o seu aluno no mestrado, que simplesmente diante da Constituição Federal de 1988, você vai lembrar disso, que Sim. introduziu a categoria jurídica do dano moral. Esse professor simplesmente dizia assim, não, eu não vou ensinar essa matéria, não existe dano moral, isso é uma invencionice, não existe no Código Civil isso, e eu não vou aplicar. Ou seja, um professor que foi forjado em uma concepção de obrigações não constitucionalizada e que agora se viu diante desse desafio. Ele precisava, talvez, de uma pós-graduação
Sim, É. obrigações, né, professor? Possivelmente, se fizesse a pós-graduação do SES, não teria essa desatualização ideológica e de conteúdo dogmático. Né? Por quê? Porque é algo, é engraçado, a gente está virando uns coroas, né, Beto? A gente fica É. assim, a gente foi menino prodígio e agora a gente está dobrando o cabo da Boa Esperança. Aí eu fico dizendo para o pessoal, olha, gente, parece piada para vocês, para a geração, vocês, nossos alunos com 18, 19, 20 anos na graduação, a gente dizendo para eles, olha, gente, esse mesmo professor dizia que não ensinava divórcio, porque ele era católico e para ele não podia, e aí, mas o professor está na Constituição, está na lei, a lei do divórcio é de 77. Não, você não está no Código Civil explicando direitinho, e essa era a circunstância que a gente dependia da legislação complementar, a gente ficava sem aprender, tinha que aprender sozinho. Então, são aspectos que são assim surreais. E, de fato, quando as pessoas não percebem a centralidade da Constituição nas suas vidas, elas acabam querendo esta norma que a portaria manda mais do que a Constituição. E é uma loucura mesmo. Coisa Aqui a que eu acho Daniele Mariotti interessante. está dando testemunho também. E uma outra coisa que eu acho interessante para a gente dividir aqui com os nossos seguidores, Pamplona, é uma frase até do ministro aposentado da Suprema Corte Alemã, Konrad Hess, quando ele dizia: toda interpretação do direito é, antes de tudo, uma interpretação constitucional. Perceba, um ministro de uma Suprema Corte que passou pelo nazismo, um ministro de uma Suprema Corte que viu uma guerra, que viu 2 guerras mundiais, defendendo a importância disso. E como as liberdades civis e os direitos civis ganharam mais força ainda com essa constitucionalização, com essa repersonificação, com essa cláusula geral de tutela da dignidade humana. Isso foi uma abertura do direito. Para fazer 2 registros aqui, para você respirar. Primeiro, fazer o registro aqui. Vários colegas professores estão aqui participando. Já vi a professora Silvia Sampaio, já vi o professor André Doster também. Vários colegas aí que participam aí também do projeto Trabalho e Debate. Hoje é terça-feira, o dia que a gente posta novas perguntas. Confiram lá, participem também. E dizer aí, um abraço a todos e todas, e dizer que, meu estimado Alberto, que você tocou num assunto importantíssimo. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, acham, ou talvez por uma visão mais simplista, acham que não, essa ideia de trabalhar com a Constituição é uma coisa assim, é de uma técnica específica muito nova. É nova porque no direito 10, 20 anos é pouco tempo, mas, na verdade, ela é uma técnica que ganhou força justamente no pós-Segunda Guerra por causa do fenômeno do nazismo. Porque o nazismo era legal, ou seja, o nazismo era construído dentro de premissas de um direito positivado que o respaldava. E aí, justamente, o fenômeno do neoconstitucionalismo surge quase como resgate de um justnaturalismo numa concepção não necessariamente divina, mas sim de direitos humanos, de direitos fundamentais, na ideia de uma tutela específica e o locus ideal, me permita usar a expressão, o local ideal para a inserção de valores no ordenamento, que era aquilo que faltava na concepção kelseniana tradicional, é a Constituição. Ou seja, essa ideia de ter a Constituição no centro do universo é porque não é para, a priori, estar na legislação de aplicação, as regras, os valores têm que estar no centro do universo normativo, que é a Constituição. Então, o fenômeno do neoconstitucionalismo, ele ganha essa força, essa dimensão, justamente pela necessidade de um resgate de valores, de princípios na aplicação do direito. E que local melhor para dizer quais são os valores e os princípios de uma sociedade que não na Constituição. E essa é a ideia. E por causa disso é que o Código Civil ele é
constantemente atualizado do ponto de vista axiológico pela Constituição. Essa é a lógica para mim. Eu que digo com alguma liberdade em sala de aula, talvez a gente não precisasse de um novo código. Talvez a gente pudesse ficar com o Código Civil 16, se a gente conseguisse fazer, a expressão de Gustavo ter pedido é importante, a tábua axiológica, a tábua de valores da Constituição, se a gente conseguisse filtrar o texto de 16 como é tal. Como isso não é fácil, que bom que tivemos um novo código já atualizado. Essa é até uma discussão que a gente trava lá na nossa aula da pós. Eu vou dar aqui um pouquinho de conteúdo só para chamar aí a... Como diria o Zé Bonitinho, você vai dar uma palhinha da sua voz. Uma palhinha da minha voz. Se discutia muito se seria necessário, dentro do Código Civil, um conjunto de artigos que disciplinassem os direitos fundamentais na perspectiva das relações privadas, ou seja, um capítulo sobre o direito da personalidade, ou se não seria melhor que se interpretasse diretamente a Constituição e a sua eficácia horizontal, a sua eficácia para as relações privadas. E eu achei, Pamplona, que foi prudente, foi bom para o direito brasileiro que o Código Civil de 2002, de maneira inédita, trouxesse essa primeira prova, esse primeiro filtro, esses primeiros direitos fundamentais para o plano das relações privadas, até como uma forma educativa, pedagógica, de realizar a incidência desses direitos da personalidade. E, às vezes, os operadores do direito não percebem a importância disso. Mas, se a escravidão acabou, se o divórcio hoje é permitido sem motivação, se hoje todos são iguais perante a lei, se hoje a criança e o adolescente não é objeto de direito, é sujeito de direito, se o deficiente, se o idoso hoje também conquistaram seu espaço na sociedade, é porque a personalização do direito civil fomentou a aquisição dos direitos civis dessas pessoas. Essas pessoas passaram a adquirir direitos civis que elas não tinham. E essa constitucionalização viabilizou o estudo jurídico a esse respeito. Então, temos aí união estável, divórcio, casamento entre pessoas do mesmo sexo ou possibilidade de adoção, capacidade dos deficientes, autonomia dos deficientes. Tudo isso é uma quebra paradigmática que aconteceu e que importou na possibilidade dos operadores do direito reenxergarem o direito e permitirem uma conclusão de interpretação na conquista e no reconhecimento desses direitos fundamentais. E aí a gente discute isso no campo da constitucionalização das obrigações. Me permita dar um spoiler só para você respirar, dizer, olha, gente, esses temas tratados por Robertinho, eu abordo justamente com a minha aula magna, a aula introdutória, a aula inaugural do curso de pós-graduação online de direito contratual, é justamente uma introdução ao direito civil constitucional, né? E nesse ponto eu trato justamente essa fundamentação teórica de todas essas novas perspectivas. E eu quero dizer a você, o pessoal perguntou aqui, essa live vai ficar salva, não sei se vou fazer alguma barbeiragem, vou torcer que não. Primeira, já estou enferrujado, primeira live do ano, né? Primeira live da década, né? 2021, a nova década, terceira década do século XXI, né? Então, nesse ponto, vou deixar salvo aqui, mas, por cautela, você pode ter acesso também lá no canal do YouTube do SES e no canal Pamplona, que é o canal onde eu faço conteúdo exclusivo meu. Então, vocês vão ter a oportunidade. A doutora Larissa Leite, que me acompanha sempre, faz uma assessoria informal de toda essa parte de lives. Ela me disponibiliza os arquivos, a gente vai colocar lá no canal. Mas para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está participando e que entrou agora, não deixe de ir lá no meu perfil ou no perfil de Roberto, entre nos dois perfis, segue a gente, mas veja lá no perfil, né, que tem lá um link do concurso cultural que você pode ganhar uma bolsa, né? E aí, para nós, é uma honra, um prazer, um privilégio tê-los como nossos alunos e alunas. Robertinho, devolvo a bola para você. E aí, dando um spoilerzinho da nossa aula, a gente começa a discutir, na nossa pós-graduação, um controle de
convencionalidade ou de constitucionalidade das obrigações. Então, a gente coloca ao debate certas questões obrigacionais e questiona se essas questões obrigacionais estão conforme a repersonificação e a constitucionalização do direito civil ou se elas estão em desconformidades. Então, assim, é possível um juiz reter o passaporte de alguém para realizar uma obrigação trabalhista, por exemplo? É possível um contrato de trabalho criar uma obrigação para um empregado de ficar sem trabalhar, ficar de molho, sem poder sair daquele emprego e entrar em um outro emprego? É possível uma obrigação de fazer que viole a dignidade humana, a boa-fé, a ideia de costumes, talvez? Então, a gente traz essas questões, contrato de cessão de imagem. Eu tenho direito a não tomar vacina ou eu sou obrigado? Existe uma obrigação a esse respeito. Então, como é que a gente faz para, diante de cada obrigaçãozinha que, em tese, surge e é discutível, quais são as chaves dos castelos? Quais são os caminhos, né? E só para deixar aqui bem claro, quase como também um spoiler que serve aqui tanto para pós de contratual como para pós de trabalho, nós estamos vivendo uma situação tal de constitucionalização das relações obrigacionais que até agora, até a correção monetária dos créditos trabalhistas ficou em matéria de decisão do Supremo. Eu estou na magistratura, vou completar 26 anos como juiz, né? Já estou assim, realmente dobrando o cabo da Boa Esperança. Mas, gente, olha só, agora, inclusive, para fazer a correção das minhas sentenças, na execução das minhas sentenças, eu preciso verificar as novas regras de direito obrigacional de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a importância da compreensão constitucional da matéria, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista pragmático. E isso que o Robertinho está falando é muito importante. Robertinho, a bola é sua. Notadamente, amigo Pamplona, quando a gente fala lá na nossa aula sobre as medidas processuais atípicas que asseguram o resultado útil ou prático da demanda. Então, qual é o alcance, até onde o magistrado pode fixar uma medida atípica? Qual é o limite? Né? O céu é o limite ou será que existem alguns limites? E aí a gente fala de quais os conteúdos mínimos dessa dignidade humana. Até que ponto há um conteúdo mínimo de dignidade humana onde a gente possa dizer magistrado, aqui não, advogado, aqui não, direito, aqui não. Até onde está a minha inviolabilidade enquanto pessoa humana, a ponto de a ordem judicial não se imiscuir nesse tipo de invasão. Então, isso vai desembocar a gente fala da teoria da incoercibilidade da vontade humana e da sua flexibilização. A gente fala dessas medidas atípicas, testamento vidal, a possibilidade da ortotanásia, se é possível, se não é, as diretivas antecipadas. Então, a gente vai falando daquilo que o Pietro Pelligieri lá chama de direitos existenciais, e eu vou chamar aqui de obrigações existenciais. A gente faz um quadradinho lá, Pamps, e aí a gente bifurca. E aí a gente diz, olha, aqui temos as obrigações existenciais, que é uma novidade. Nenhum professor qualificaria uma obrigação como obrigação existencial há 50 anos atrás, talvez. Talvez 30 anos, você tem tanto assim. Há 30 anos, obrigação existencial como vanguardista. Não é possível, né? Aí a gente fala lá, e aí, contrato de namoro pode? Pô, contrato de namoro não pode, mas contrato de doação de órgão pode? Como é isso? E aí a gente vai tentando criar categorias jurídicas. Claro que colocar em caixinhas é sempre uma redução, mas a gente fica tentando apontar algumas reflexões e alguns caminhos. Então, essa aula é uma aula que os alunos gostam muito e a gente tem, assim, um gostinho sempre de quero mais, porque é o mundo das obrigações e com a autodeterminação da pessoa humana, não faltam temas para serem confrontados com a Constituição Federal e passarem pelo carimbo da constitucionalização da obrigação, né? Para ver se está aprovado, se a gente dá o like nessa obrigação ou se a gente dá o dislike e deixa de seguir essa
obrigação, digamos É, assim, né? um que deram dislike foi a prisão do depositário fiel, né? É, Mesmo tendo previsão constitucional, né? Com a construção aí da teoria das normas supralegais para os tratados de direitos humanos, né? Decretaram que não tinha sido recepcionado ou foi declarado inconstitucional a legislação infraconstitucional que admitia a prisão. E aí eu digo com liberdade, porque na condição de magistrado, eu mandei prender muita gente na época do depositário infiel e confesso a vocês, com pureza d'alma, que tenho muita resistência nessa, colocar no mesmo balaio de gato o depositário contratual do depositário judicial, aquele que exerce um munus público, né? Porque você acaba desprestigiando a atividade jurisdicional quando você tem um depositário que se some com bem, eu vou ter que simplesmente condenar litigância má-fé, contempt of court, é. alguma coisa assim do gênero. Então, é algo que a gente precisa sempre readaptar. E é algo que a gente precisa abrir os olhos, não somente dos nossos alunos da graduação e da pós, mas dos nossos colegas profissionais. Porque muitas vezes, quando o Supremo decide, ainda que com uma eficácia erga omnes, ele tomou como base algumas premissas nas suas decisões e que, às vezes, não verificou, não dá para imaginar que eles serão super-homens, né? Que eles vão conseguir imaginar todos os efeitos jurídicos de uma determinada decisão. Então, na pós-graduação, a gente tem esse espaço amplo, é realmente o local adequado para trazer essas reflexões e vocês também apresentarem seus TCCs para que a gente possa, quem sabe, fazer novas contribuições para a doutrina nacional. E aí, Beto, aí vamos agora direcionando para o final, fazer um pouco mais aí da sua inteligência nesse tema da constitucionalização, talvez para pensar em considerações finais. Bom, em termos de considerações finais, eu acho que a gente precisa repensar a constitucionalização das obrigações à luz das novas tecnologias e do evento da pandemia. Então, assim, Olha, esse é o uma frase de você, desafio. sem a menor sombra pálida de dúvida. É preciso entender que a pandemia, me desculpe lhe interromper, né? Mas a pandemia abriu novos horizontes na reflexão do direito civil, né? Nunca se falou tanto sobre teoria da imprevisão, sobre cláusula rebus sic stantibus, sobre força maior, e isso tudo antes do RJET, ou seja, a gente já pensando na Lei 14.010, tudo tem que ser abordado numa pós para você estar com tudo assim na ponta dos cascos. Legal aí, Beto. É isso. Eu acho que enxergar a constitucionalização das relações obrigacionais no dia 19 de janeiro de 2021, às 20 horas e 38 minutos, já é um olhar que nos exige estar atento às obrigações que nós assumimos com máquinas, com inteligências artificiais, com tecnologias, com um clique no aceitar os termos de condições de contratos, com os smart contracts, com aqueles contratos que a gente faz com as máquinas, é olhar para isso. É só olhar para o seu WhatsApp. Você está perguntando, você vai aceitar os novos termos ou não? Nós estamos discutindo direito contratual no nosso dia a dia, gente. A importância disso é evidente. Olha, eu costumo dizer que eu acho que a pós-direito contratual, ela é aberta, né? Tem que ser feita, às vezes, por quem não é formado em direito. Porque a gente está hoje num mundo em que as pessoas opinam sobre regras jurídicas sem ter a base. Então, olha, meu amigo que não é formado em direito, venha, mas se já tem algum curso de nível superior, venha fazer o curso de pós-graduação online de direito contratual, vai nos dar o prazer, o privilégio, a honra de ser seus professores, e vocês vão ter a enorme satisfação de ser alunos desse professor encantador que é Roberto Figueiredo. Diga aí, Beto. Mas é verdade, meu amigo. Eu acho que, como eu lhe disse antes, o grande legado que o direito entregou, na minha modesta forma de enxergar, no último século, para mim, foi a dignidade humana, os direitos da personalidade, esse fenômeno. E eu acho que nós precisaremos nos agarrar muito em uma teoria geral dos direitos da personalidade,
e é uma teoria geral da constitucionalização Like, 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 like. Para Tô dando podermos like. enfrentar, meu amigo Pamplona, todos esses desafios que muitas vezes são colocados sobre os ombros da humanidade e dos operadores do direito em todas as esferas, desde se pode colocar algema ou não pode colocar algema em alguém que é preso, se pode estampar a foto de procura-se sobre alguém, a obrigatoriedade de tomar uma vacina, a questão do WhatsApp, se é nulo ou se não é nula essa cláusula, ou seja, estamos, para utilizar uma expressão baiana, estamos sofrendo um pipoco de conteúdos e de obrigações e talvez, sob a perspectiva humanística e solidária, a melhor forma de proteção a tudo isso é construirmos juntos uma teoria geral dos direitos da personalidade nas relações obrigacionais, para que ela não seja mais enxergada apenas nas fontes romanas, mas para que ela possa, de maneira atualizada, ser um instrumento de manutenção da proteção da humanidade contra a própria humanidade, inclusive, não é? Contra os antagonismos, as polarizações, as fake news e todas as demais violências que muitas vezes, infelizmente, esse processo civilizatório ainda tropeça. E eu quero finalizar, Pamplona, antes de entrarmos aí na Sexta Cultural, e você que é um poeta e gosta de música, eu quero terminar com uma música já que não é tão nova, da Vanessa da Mata, mas que significa muito o que eu sinto por você e que eu quero registrar aqui para o Brasil e para o mundo que está nos assistindo. Teve gente aí de Mato Grosso, etc. Tem uma parte da música de Vanessa da Mata, de uma das canções, que ela diz assim: entre tantos séculos, entre tantos outros, que sorte a nossa, hein? Né? Entre tantos séculos, entre tantos outros, meu amigo, nós paramos aqui em 18 de janeiro, nós paramos aqui nesse período e estamos juntos. E eu só tenho a exercer a minha gratidão para dizer que não poderia ter sido um outro século, não poderia ser entre tantos outros. Tinha que ser nós dois mesmo, você tinha que ser meu orientador de mestrado, meu orientador de vida e meu grande amigo. Tenho admiração por você, que nada no mundo é capaz de precificar, e dou o braço aí para você, o que você precisar, conte sempre comigo. Obrigado pelo convite e quero também reforçar aí aos amigos. Venham para a nossa pós de direito contratual, porque é igual aqueles gols que a gente vê em estádio de futebol, sabe, Pamplona? Tem uns gols assim que a gente vê no estádio que a gente diz assim, poxa, eu vou sair do estádio, vou comprar um outro ingresso para entrar de novo, de tão legal que foi. Então, assim, esses temas são maravilhosos e a gente precisa encará-los, senão a gente fica para trás e fica aí patinando sem entender como é que resolve os problemas obrigacionais da contemporaneidade. Perfeito. Meu líder, é com você. Entre tantos séculos, entre tantos momentos, que bom que estamos juntos e que bom que a providência divina me permitiu este encontro contigo, né, em que eu me tornei seu orientador do mestrado e, mais do que isso, um amigo para a vida toda. Né? Eu quero pedir a todos e todas, né, que tenham a oportunidade aqui também de seguir Roberto, né, aqui nas redes sociais. Eu acho que é muito importante se conhecer o trabalho sensacional que ele faz. Vocês tenham aí a oportunidade de conhecer cada um dos nossos professores do curso de pós-graduação online de direito contratual. Peço a que todos aqui, o pessoal escreva, digam de que estado vocês estão teclando, de que país vocês estão falando, fica à vontade para a gente ver isso depois quando reproduzir o arquivo, eu vou deixar salvo. Mas eu quero dizer a todos e a todas que foi uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Não deixem de participar do concurso cultural, é gratuito, está lá o link lá na minha página, como vocês podem clicar, vai ser uma oportunidade, quem sabe, de você ganhar uma bolsa na nossa pós-graduação e termos a honra, o prazer, o privilégio de tê-los como os nossos alunos. A gente se encontra em outras oportunidades. Estou aqui feliz da vida, vindo aqui, ó, gente, ó, tem gente da Bahia, de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Espírito Santo, de São Paulo, aqui da gloriosa Feira de Santana da Bahia,
né? De Garanhuns, Davi, amigo Pernambuco, querido. Joinville, Santa Catarina, São Paulo. Muita gente boa, muita gente de todos os cantos do país. Que honra ter vocês aqui. Siga-nos nas redes sociais, sigam nossos canais no YouTube e venham ser nossos alunos em qualquer oportunidade que vocês tiverem. Um beijo no coração. Aqui, meu amado. Um beijo. Ó, gente, tirem uma foto aqui da gente aqui, fazendo coraçãozinho. Assim, ó. Poste aí nas redes sociais, me marque que eu remarco. Carlos Magno, veja aí, quem sabe você ganha aí a nossa bolsa. Aí, a do Paraná, São Gonçalo, gente de todos os cantos. Um beijo a todos e todas. A gente se encontra em outra oportunidade aqui. Beijinho a todos. Tchau, tchau, gente.